Inconscientemente, o meu cérebro estava mandando um sinal para que eu prestasse atenção naquele foguete que estava sendo lançado na TV. Naquele momento, que durou 5 segundos, o meu cérebro estava me mandando um conjunto muito claro de instrução. Preste atenção naquele lançamento de foguete, Mel. Agarre essa ideia, acredite nela, coloque em ação. Não pare de pensar, não diga a si mesmo que não pode fazer aquilo, lance a si mesmo para fora da cama, Mel. Essa é uma das coisas que aprendi usando a regra dos 5 segundos. Quando se trata de objetivos, de sonhos e de mudar a própria vida, a sabedoria interior é genial. Seus impulsos relacionados a objetivos, desejos, instintos estão ali para guiá-lo. Você precisa aprender a apostar neles, porque, como a história comprova, você nunca vai saber quando a sua maior inspiração vai surgir, nem para onde essa descoberta irá levá-lo, se você confiar o bastante em si mesmo para agir. Foi assim que muitas das invenções mais utilizadas em todo o mundo foram criadas. Em 1826, John Walker criou o palito de fósforos enquanto usava um graveto para mexer em um pote com substância química, e quando tentou raspar a substância pegajosa que estava grudada na ponta do graveto, pegou fogo. Ele seguiu o seu instinto de tentar recriar aquele efeito, e foi assim que ele inventou o palito de fósforo. Em 1941, George Mason inventou o velcro depois de perceber a facilidade com a qual os carrapichos se prendiam ao pelo do seu cachorro. Em 1974, Art Fry teve a ideia por trás dos bilhetes adesivos post-it porque precisava de um marcador de páginas que aderisse uma folha do seu livro de hinos até o culto religioso do próximo domingo, mas que não danificasse o papel quando ele o removesse. Até quando o frappuccino nasceu dessa forma? Em 1992, um assistente de gerência de uma cafetaria da Starbucks, na cidade de Santa Mônica, percebeu as vendas caíram sempre que o tempo estava quente. Ele teve o instinto de criar a bebida gelada e o seguiu, pedindo que um liquidificador fosse comprado, testando as receitas e dando uma amostra para o vice-presidente da empresa. O primeiro frappuccino foi vendido na sua loja um ano depois. Quando o assunto engloba mudanças, objetivos e sonhos, você tem que apostar em si mesmo. Essa aposta começa quando você escuta o instinto de mudar a honra, esse instinto com ações. Eu me sinto muito grata por ter dado ouvidos à minha ideia estúpida de pular da cama como um foguete, porque a minha vida inteira mudou com o resultado disso. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 6 horas e a primeira coisa que senti foi pavor. Estava escuro, estava frio, era inverno em Boston e eu não queria acordar. Lembrei do lançamento do foguete e imediatamente senti que aquilo era estupidez. Em seguida, fiz algo que nunca havia feito antes. Eu ignorei o que estava sentindo, não pensei, fiz o que precisava ser feito. Em vez de apertar o botão do soneca, eu comecei a contar, de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E em seguida eu me levantei. Aquele foi o momento exato em que descobri a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos. No momento em que você tem o instinto de agir para alcançar um objetivo, você deve contar 5, 4, 3, 2, 1 e mover-se fisicamente, ou o seu cérebro vai fazer você parar. O que você pode esperar ao usar a regra? Não importa o que uma pessoa é quando nasce, e sim quem ela se torna ao crescer. J.K. Rowling. Quando usei a regra naquela manhã pela primeira vez, fiquei tão surpresa quanto você pode estar ao perceber que algo tão estúpido funcionou. Fazer uma contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1. É sério isso? Eu não sabia o motivo pelo qual aquilo havia funcionado. Sabia apenas que tinha dado certo. Havia passado meses lutando para acordar na hora e subitamente a regra dos 5 segundos fez com que fosse fácil mudar o meu comportamento. Algum tempo depois aprendi que
Ao contar de trás para frente, você ajusta mentalmente as engrenagens da sua cabeça. Você interrompe o seu modo habitual de pensar e faz com que os psicólogos chamam de reivindicar o controle. A contagem serve para distrair você das desculpas e faz com que a mente fique focada em seguir uma direção diferente. Quando você se move fisicamente, em vez de parar para pensar, sua fisiologia muda e sua mente se ajusta à nova condição. Quando estava pesquisando para escrever esse livro, descobri a regra na linguagem das pesquisas sobre hábitos, um ritual de iniciação que ativa o córtex pré-frontal, ajudando a mudar o seu comportamento. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que você usa quando se concentra, muda ou executa ações deliberadas. Eu sabia que era o córtex pré-frontal e não demorei para aprender com minhas pesquisas as características dos gânglios basais, loops de hábitos, energia de ativação, flexibilidade comportamental, vieses cognitivos, plasticidade neural, o princípio do progresso e o locus de controle. Certamente não percebi que havia acabado de descobrir uma técnica singular que impacta todos eles. Usei a regra na manhã seguinte e ela funcionou outra vez. Então, uma coisa engraçada aconteceu. Comecei a ver os momentos de 5 segundos durante o dia inteiro. Assim como a minha luta para acordar na hora certa, se parasse para pensar no que sabia que precisava fazer, o plano ia por água abaixo. Era preciso menos de 5 segundos para as desculpas inundassem a minha mente e para que meu próprio cérebro me sabotasse. Conforme usar a regra, você vai perceber a mesma coisa. Existe uma janela sobre o seu instinto inicial de agir e o momento em que seu cérebro faz parar. Perceber essa janela de 5 segundos mudou tudo para mim. O problema estava muito claro. Era eu mesma que estava me sabotando 5 segundos de cada vez. Assim fiz uma promessa simples para mim mesma. Se soubesse que deveria fazer algo que poderia causar uma mudança para melhor em mim, então usaria a regra para me forçar a fazer aquilo, independentemente de como estivesse me sentindo. Comecei a usar a regra para me forçar não somente a acordar cedo, mas também para ir à academia, procurar um emprego, beber menos, ser uma mãe e uma esposa melhor. Se começasse a me sentir cansada demais para me exercitar, começava a contar 5, 4, 3, 2, 1 e me obrigava a sair pela porta para correr. Se começasse a preparar um drink que não devia, contava 5, 4, 3, 2, 1. Guardava a garrafa de bourbon e me afastava. Se sentisse que estava sendo muito ranzinza com o Cris, contava 5, 4, 3, 2, 1. Corrigia meu tom de voz e me forçava a ser mais gentil. Se me apanhasse procrastinando, contava 5, 4, 3, 2, 1. Sentava em uma cadeira e começava a atualizar meu currículo. Então descobri algo poderoso. Obrigar-se a executar ações simples cria uma reação em cadeia de autoconfiança e na sua produtividade. Quando você se força a dar pequenos passos para estimular a sua vida, ganha impulso e experimenta uma sensação de liberdade e poder que é difícil de descrever com exatidão. Raquel descobriu que o pequeno passo de se levantar na hora certa deu início a uma cadeia de eventos que a levou a perder 13 quilos, a comprar a minha primeira casa e a revigorar o meu casamento. De Raquel, corpo da mensagem. Você me ajuda a mudar a minha vida. E nós nunca nem chegamos a nos conhecer. Desde que assisti a sua palestra na TED Talks, há alguns meses, eu perdi 13 quilos. Comprei a minha primeira casa e revigorei meu casamento. Não sei se você vai chegar a ler isso. Imagino que você nunca leia. Você recebe muitos e-mails. Mas eu precisava agradecê-la pelo desafio simples de levantar 30 minutos mais cedo. Esse pequeno passo deu início a uma cadeia de eventos que fez toda a diferença para mim. Raquel usou a palavra revigorar e isso é exatamente o que a regra faz. Rebeca teve a mesma experiência. Ao usar a regra de contar 5, 4, 3, 2, 1 e forçar-se a levantar-se um passo de cada vez, ela está se libertando de uma prisão mental, não estando mais presa pela paralisia causada por pensar em excesso sobre as coisas. Rebeca sente-se livre pela primeira vez em 47 anos.
Rebeca, eu finalmente me sinto livre pela primeira vez em 47 anos. Pela primeira vez eu acredito em mim. Pela primeira vez eu me amo. Há um conceito importante na psicologia, descrito por Julian Hutter em 1954, chama-se de locus de controle. Quanto mais você acredita que tem o controle da sua vida, das suas ações, do seu futuro, mais feliz e bem-sucedido você será. Há uma coisa que certamente aumenta a sua sensação de controle sobre a própria vida, um viés focado na ação. Esqueça a motivação, isso é um mito. Não sei quando foi que nós começamos a acreditar na ideia de que para poder mudar você tem que se sentir vontade ou sentir motivado a agir. Isso é besteira. No momento em que você assumir o controle de si mesmo, você não vai se sentir motivado. Na verdade, você não vai sentir vontade de fazer absolutamente nada. Se quiser melhorar a sua vida, você vai ter que levantar da cadeira e dar um chute no próprio traseiro. No meu mundo, chamo isso de poder de um empurrão. Uma das razões pelas quais a regra dos 5 segundos é tão empoderadora deve-se ao fato de que ela transforma você no tipo de pessoa que funciona com um viés focado na ação. Se você tende a pensar excessivamente em cada uma das suas ações, vai descobrir a energia e a autoconfiança para parar de pensar e agir assim. Usar a regra reforça a crença de que você tem a capacidade de controlar o próprio destino, porque você está provando isso para si mesmo. Um empurrão de cada vez. Jenny finalmente está assumindo o controle sobre a sua saúde e percebeu que quando comia ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante e em seguida reclamava por estar acima do peso, estava sabotando os esforços que fazia para perder peso. Quando se comprometeu a dizer 5, 4, 3, 2, 1 saudável, Jenny foi capaz de usar a regra para dar a si mesma o chute no traseiro que precisava. Já comecei hoje pela manhã, meu despertador tocou essa manhã e eu não apertei o botão do soneca. Logo depois eu disse 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, e levantei da cama. Tive que parar no supermercado para comer quando estava a caminho do trabalho. Eu normalmente comprava ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante. Em seguida reclamava por estar acima do peso. Logo antes de entrar no supermercado eu disse 5, 4, 3, 2, 1, saudável e peguei um sanduíche e uma garrafa d'água. Preciso perder entre 40 e 45 quilos e começando hoje eu vou fazer isso. Não vou esperar até o primeiro dia do mês, o último dia do mês, a segunda-feira, a sexta-feira ou qualquer data futura em que eu diga para mim mesma que vai funcionar. Estou começando hoje e quero agradecer você por ser a minha motivação, o chute no traseiro que eu precisava. Quando Donna aprendeu a regra em uma conferência no Instituto Aveda, ela pensou, certo, vou usá-la, mas não é algo que vai mudar a minha vida. Foi isso que eu senti em relação à regra também, que eu a usaria somente como um truque para vencer o hábito de apertar o botão do soneca do despertador. Cara, como eu estava enganada. O mesmo aconteceu com Donna. A regra mudou praticamente tudo na sua vida, em sua empresa. Ela descobriu que somente nós podemos nos deter. É incrível perceber a maneira horrível pela qual me tornei refém de mim mesma por causa do medo. E onde eu estou atualmente, e mais importante, onde me vejo daqui a alguns anos.